Cela terrestre. Essa expressão mais tarde se tornou chave nos relatórios da investigação, descrevendo a armadilha estranha e sinistra nas profundezas do Parque Nacional de Rossa. Nenhum dos que estavam nas proximidades sequer suspeitava que estava apenas a alguns metros do lugar onde começou a história do desaparecimento de 3 estudantes. Eles pareciam ter se dissolvido na floresta entre as anotações no registro de papel e a primeira mensagem alarmante do instrutor. 40 minutos durante os quais ninguém viu ou ouviu nada em comum. 40 minutos que se tornaram o maior segredo coberto pela terra. 6 de junho de 2024, 15 horas e 45 minutos, Parque Nacional de Rossa, norte da Finlândia. O guarda florestal de plantão, Ville Karjalainen, no final do turno, abriu o registro de veículos. Neste momento, ele registrou a entrada de uma velha van. O veículo, como de costume, causou leve irritação. O guarda já tinha visto antes e conhecia seu proprietário, um homem que preferia a solidão à companhia dos turistas. Esse homem era Antti Hautio, um eremita muito conhecido por todos os funcionários locais do parque por seu caráter difícil e tendência a manter-se longe de olhares indiscretos. A van apareceu exatamente às 15 horas e 45 minutos. Precisamente esse horário, o guarda anotou no registro. Ao redor, reinava o silêncio habitual do dia de verão, perturbado apenas por rajadas raras de vento. A temperatura estava um pouco abaixo do normal para o início de junho. O vento se intensificou no meio do dia, chegando a 8 metros por segundo, o que dificultava a orientação pelos sons. Em tais condições, até mesmo uma voz alta se tornava mal audível. 40 minutos depois, às 16 horas e 25 minutos, o silêncio foi substituído pela ansiedade. O instrutor do acampamento, Nuoret Metsastajat Jarika, se aproximou do guarda, com nervosismo mal disfarçado no rosto. Ele informou brevemente que 3 alunos da 5ª série não retornaram após uma breve parada na rota. O instrutor afirmava ter se afastado literalmente por 1 minuto para alcançar a parte atrasada do grupo. Quando voltou, não havia mais ninguém no local. O instrutor tentava parecer confiante, mas sua voz o traía. A verificação operacional do local do desaparecimento intensificou as suspeitas e a ansiedade. Na área do acampamento, onde as crianças foram vistas pela última vez, encontraram várias pistas importantes. A atenção foi imediatamente atraída por um inalador quebrado jogado no chão e uma bota infantil solitária, cuidadosamente posicionada perto de uma árvore caída. No solo macio da floresta, se imprimiram distintamente pegadas frescas de pneus com uma fratura característica no desenho. O guarda afirmou com confiança que tal padrão se preserva aqui não mais de 2 a 3 dias. Isso significa que as marcas foram deixadas muito recentemente. Ao mesmo tempo, descobriu-se outra circunstância importante. Um pescador local amador que estava não muito longe da zona do incidente declarou que aproximadamente nesse mesmo horário ouviu um som estranho. Segundo suas palavras, foi um grito, abafado e confuso devido ao vento. Ele não conseguia indicar a direção exata, pois o som se perdia entre as árvores e constantemente se movia junto com as rajadas de vento. Mas o pescador estava firmemente convencido. Alguém pedia ajuda. A primeira suspeita recaiu instantaneamente sobre o proprietário da velha van, Antti Hautio. Por um lado, a lógica era compreensível. O eremita, notado pelo guarda, sempre evitava a comunicação com turistas e regularmente era rude, expulsando-os para longe de seu território. Além disso, anteriormente houve casos em que Hautio entrou em conflitos duros com visitantes do parque, chegando até mesmo a queixas oficiais. Foi precisamente seu carro que deixou marca fresca no acampamento, a apenas alguns passos do lugar onde depois encontraram a bota e o inalador. Simultaneamente ficou conhecido que no parque estava outra pessoa cujas ações causavam apreensão. Era um turista alemão solitário, Tobias B.,
que chegou aqui alguns dias atrás. Tobias se registrou para a rota oficial, mas começou o movimento não no horário designado, mas significativamente mais tarde, sem informar os guardas sobre isso. Esse turista ninguém viu diretamente perto do local do desaparecimento, porém seu comportamento pareceu suspeito. Ele seguia uma rota próxima ao acampamento. Não puderam deixar de surgir questões também sobre o instrutor, Jariká. Foi precisamente ele quem deixou os três sem controle, apesar das instruções rigorosas do acampamento. Nos depoimentos do instrutor havia inconsistências no tempo. O minuto de sua ausência, segundo outras testemunhas, se estendeu por aproximadamente 10. Esse fato os investigadores não puderam ignorar. Dúvida adicional acrescentou o depoimento do próprio guarda. Ville Karjalainen declarou que conseguiu notar na caçamba da van de Hout objetos brilhantes, que tomou por mochilas infantis. Isso instantaneamente se tornou uma pista importante, intensificando as suspeitas contra o eremita. Porém, como se descobriu mais tarde, foi um erro. O guarda identificou erroneamente o conteúdo da caçamba através do vidro traseiro sujo. Mais tarde, na inspeção do automóvel, ficou claro que ele viu galões comuns com tinta brilhante que Hout usava em sua propriedade. Às 17h30, os investigadores, usando as impressões dos pneus, se dirigiram em direção a uma trilha isolada, para onde não levava nenhuma rota turística oficial. Neste momento, nenhum deles ainda sabia o principal. Não havia caminho de volta. Começou a contagem regressiva, e agora a floresta, transformada em cela terrestre, se preparava para revelar seus segredos muito lenta e relutantemente. No dia seguinte, pela manhã cedo, um pequeno grupo de policiais, junto com o investigador Juna Törnqvist, chegou à cabana florestal de Anti-Houtio. Ao redor reinava profundo silêncio, que nem mesmo os pássaros perturbavam. Uma trilha velha, mal perceptível, levava da estrada diretamente à estrutura de madeira deteriorada. Na varanda da cabana, os policiais imediatamente notaram uma bobina de cabo galvanizado de 5 milímetros de espessura. Junto ao cabo estava cuidadosamente deitado um recibo amassado da loja de materiais de construção K-Rauta, datado de 13 de maio do ano corrente. Pelo recibo constava a aquisição: rede de 8 milímetros, tábua de 50 milímetros e cabo, o mesmo que estava bem diante deles. O próprio dono da cabana, Anti-Houtio, ex-guarda florestal, eremita e principal suspeito, estava em casa. Ele parecia cauteloso, mas não ofereceu resistência. Parecia que esperava a visita e se preparou antecipadamente. Oficialmente, seu status era ativo, embora a habitação e o estilo de vida claramente indicassem que esse homem há muito escolheu a vida fora da sociedade. O investigador explicou brevemente que estavam interessados em algumas circunstâncias do desaparecimento dos três, mas Houtio apenas acenou silenciosamente com a cabeça e recuou um passo, dando a entender que estava pronto para a inspeção da cabana. Enquanto o grupo começou a inspeção, Törnqvist cuidadosamente fazia as primeiras perguntas, tentando não alarmar o homem. Törnqvist perguntou sobre o cabo. Houtio, olhando diretamente à frente, calmamente explicou que pretendia fazer um poço. Porém, o investigador notou para si mesmo uma inconsistência. Ele sabia perfeitamente que a apenas 40 metros da cabana fluía um riacho limpo, e a necessidade de um poço era duvidosa. Os policiais rápida e cuidadosamente estudavam o território ao redor. Um dos oficiais inspecionava a velha van. Ele prestou atenção no gancho de reboque, no qual notou um pedacinho minúsculo de fio vermelho. Cor similar tinham as jaquetas dos garotos desaparecidos do acampamento escoteiro. Isso instantaneamente transformou a pequena descoberta em evidência criticamente importante, e o oficial cuidadosamente removeu a amostra do fio para análise posterior. Dentro da cabana encontraram um caderno velho, que servia como diário. Estava cheio de frases curtas, anotações sobre o tempo e registros de caráter doméstico. Entre eles,
se destacava distintamente uma inscrição estranha, feita muito recentemente: Hiljainen ei kuuntele. Essa frase não dava sossego ao investigador, fazendo pensar sobre os motivos do homem que tão decisivamente se afastou da sociedade. Uma hora depois, terminando a inspeção superficial, os policiais se dirigiram ao vizinho de Hautio, o lenhador Elias, que morava a 2 quilômetros da cabana. Elias confirmou que conhecia Ante há muito tempo e o considerava uma pessoa estranha, mas inofensiva. Porém, durante a conversa breve, ele inesperadamente se lembrou que Hautio uma vez disse uma frase estranha: "Eles precisam de silêncio." O lenhador não especificou então quem exatamente o vizinho tinha em mente, considerando as palavras filosofia comum de eremita. Agora, a frase adquiriu significado completamente diferente. Após a conversa com Elias, o investigador obteve uma nova pista. Ele voltou à inspeção do automóvel de Hautio e pediu para abrir a van novamente. Verificando o odômetro, ele rapidamente conferiu com os registros do diário do guarda. Os números causaram nova suspeita. Ontem, a julgar pelo odômetro, a van fez uma viagem que durou 4 horas, porém o mapa e os depoimentos do vizinho afirmavam que o carro não saiu para lugar nenhum. O vizinho se lembrou que precisamente nesse horário Ante desconectou o terminal da bateria, o que claramente indicava a tentativa de ocultar a rota real da viagem. Percebendo a importância das contradições, o investigador novamente se aproximou de Hautio e fez uma pergunta direta sobre a rota de ontem. Hautio calmamente respondeu que foi coletar lenha, mas nem o lugar nem o horário da viagem chegou a nomear. Era óbvio que ele ocultava parte da verdade. A coleta de informações estava se completando, e antes de partir, o investigador mais uma vez inspecionou atentamente a cabana e seus arredores. Apesar de os materiais encontrados coincidirem claramente com a possível construção daquela mesma armadilha terrestre, evidências diretas contra Ante ainda não eram suficientes. Todos entendiam que ele era uma pessoa reservada, mas a cautela sugeria não fazer conclusões precipitadas. No entanto, o recibo da loja, a bobina de cabo e as estranhas anotações no diário faziam considerar Ante Hautio participante extremamente importante da história. A história com o fio vermelho também não acrescentava clareza. Confirmar definitivamente o envolvimento do eremita só seria possível após a realização de exame laboratorial. Enquanto o grupo retornava pela trilha florestal, o investigador Törnqvist mentalmente enumerava os fatos que conseguiu estabelecer. Ele entendia que ainda não havia quadro completo, porém o comportamento e as ações de Hautio deixavam massa de questões. Especialmente preocupava a viagem de 4 horas de ontem, para a qual o homem claramente tomou medidas de conspiração. Na saída da floresta, os policiais pararam, olhando o mapa da localidade. Ao lado estava a marca do último lugar onde foram encontradas as pistas, e um pouco mais longe se marcava a cabana de Hautio. A quilometragem vazia da van não se encaixava no esquema das rotas. Algo importante claramente se escondia por trás dessa inconsistência. O investigador Törnqvist dobrou o mapa, olhando a silhueta escura da floresta atrás. Ele entendia claramente. O tempo passava, e a solução do mistério se encontrava em algum lugar aqui, na profundeza deste silêncio florestal, guardando seus segredos de forma muito obstinada para entregá-los imediatamente. Na manhã de 8 de junho, a operação de busca no Parque Nacional de Roça cresceu até proporções que ninguém esperava. A floresta era vasculhada por voluntários. A polícia continuava o trabalho com o entorno dos desaparecidos. No centro da atenção agora se encontrava o instrutor do acampamento, Nuoret Metsästäjät, Jari K., a pessoa que viu por último os garotos desaparecidos. O investigador Juna Törnqvist o chamou para conversa no quartel-general temporário, montado não muito longe do local do desaparecimento. Os depoimentos iniciais de Jari causaram dúvidas no investigador. Ele voltava repetidamente ao momento em que os garotos desapareceram. Desta vez, o instrutor decidiu contar mais detalhes. Ele parecia cansado, claramente deprimido.
e confessou que o inalador encontrado no acampamento foi quebrado precisamente em suas mãos. O instrutor explicou que notou a respiração de Rasmus e entendeu que ele precisava do remédio. Ele tirou o inalador do bolso, mas acidentalmente o derrubou na pedra e o mecanismo quebrou. O instrutor não se decidiu a ir imediatamente buscar ajuda. Em vez disso, ele enviou os três um pouco mais longe, aos arbustos, supondo que Rasmus se sentiria melhor enquanto descansasse um pouco. Neste mesmo momento, seu telefone tocou e ele se afastou alguns metros para atender. Segundo suas palavras, a conversa durou muito pouco, mas foi precisamente neste curto intervalo de tempo que os garotos sumiram de vista. Porém, os depoimentos de outra participante do grupo, a menina de 10 anos Vira, divergiam seriamente das explicações do instrutor. Ela se lembrava claramente que Rasmus estava piorando. Sua respiração era rouca e intermitente. Vieira disse que tentou gritar para o instrutor pedindo ajuda, mas ele não ouviu. O vento e a conversa telefônica abafaram sua voz. Como resultado, esse momento foi perdido e os garotos ficaram sozinhos. O questionário médico encontrado pelos investigadores nos documentos do acampamento lançava nova luz sobre o ocorrido. Lá estava claramente indicado que Rasmus deveria sempre carregar consigo 2 inaladores, o principal e o reserva na mochila. O investigador imediatamente chamou os pais de Rasmus. Eles confirmaram que pessoalmente deram instruções sobre os remédios e até apresentaram cópia do contrato, onde estava prescrita a necessidade do inalador reserva. Quando Törnqvist perguntou diretamente ao instrutor por que ele não usou o segundo inalador, Jari pareceu sinceramente surpreso. Ele assegurou à investigação que não sabia da existência do segundo inalador. A situação parecia estranha, pois Jari era obrigado a estudar atentamente os documentos médicos de cada participante do grupo. O investigador duvidou da sinceridade do instrutor e fez outra pergunta. Por que ele não correu buscar ajuda imediatamente após a quebra do remédio? Jari respondeu que estava certo de que os garotos voltariam rapidamente sozinhos. Isso era séria contradição com as instruções oficiais do acampamento. Elas claramente diziam: ao surgir qualquer problema de saúde do participante do grupo, não se pode deixá-lo sozinho, especialmente durante ataque de asfixia. Por pouco tempo surgiu suspeita de que o instrutor simplesmente excedeu o número de participantes e por isso ficou com medo de pedir ajuda. Törnqvist decidiu verificar as listas e compará-las com os dados reais sobre a quantidade de crianças que chegaram. A verificação rápida dos documentos mostrou que o limite do acampamento não foi excedido. Na lista eram permitidas 18 pessoas e, de fato, também se revelaram exatamente 18. A suspeita de excesso da norma foi imediatamente removida e fecharam a pista falsa. À noite, após completar a conversa com o instrutor, o grupo de busca fez novo avanço. Foi tomada a decisão de continuar investigando as marcas de pneus que descobriram ainda no primeiro dia. O grupo se moveu para o interior da floresta pela trilha, levando a baixada abandonada, que os habitantes locais tentavam contornar devido ao terreno pantanoso. Quanto mais longe avançavam os buscadores, mais profundos se tornavam os sulcos dos pneus. O desenho distinto R16 agora era acompanhado por marcas profundas, indicando que o carro claramente se movia aqui com carga pesada. Percorrendo cerca de 1 quilômetro, o grupo parou. À frente se estendia o pântano, coberto por névoa fina, quase imperceptível. O investigador inspecionou atentamente a localidade, entendendo claramente que carga pesada só poderia ter sido entregue até aqui. A baixada se localizava a apenas 1,5 km da cabana de Anti-Haltio, e essas coincidências faziam pensar. Törnqvist deu ordem para começar buscas na zona pantanosa, encarregando os buscadores de procurar marcas frescas no solo. Os voluntários, avançando lentamente, tentavam encontrar quaisquer mudanças na paisagem, tentando não perder nenhum detalhe capaz de aproximar a solução. O tempo passava. O sol se punha atrás das árvores, criando condições difíceis para a busca posterior. Os funcionários iluminaram o território com holofotes, e o trabalho continuou em completo silêncio.
As reflexões internas do investigador já se formavam em esquema compreensível. Era óbvio que o instrutor cometeu erro grosseiro, levando ao desfecho triste. No entanto, conexão direta entre o inalador quebrado e o desaparecimento dos 3 ainda não havia sido estabelecida. Restava descobrir quem e para que precisou transportar carga pesada pela estrada florestal até o pântano. O grupo continuava metodicamente vasculhando a baixada, olhando atentamente para a terra e tentando não perder o menor rastro. Eles não suspeitavam o quão perto chegaram da solução, escondida pelas terras pantanosas de roça. Quase 2 semanas após o desaparecimento dos 3 garotos, um grupo de caçadores-guardas, Mico H e Ero T, vasculhava a região da Baixada Pantanosa. Esta zona já havia sido inspecionada várias vezes, mas os buscadores novamente decidiram voltar aqui, esperando notar algo perdido anteriormente. E a esperança se justificou. Movendo-se cuidadosamente pela terra lodosa, Mico de repente parou. Sob seu pé soou um baixo e quase imperceptível eco metálico, semelhante ao som de vazio escondido sob camada de grama macia. Entreolhando-se, os caçadores começaram rapidamente a limpar o local, removendo a camada superior de musgo e grama. O coração de cada um deles bateu mais forte quando, sob a terra, descobriram um escudo camuflado montado com tábuas maciças e rede de armadura. Precisamente esse escudo foi a causa do som estranho. Levantando a construção, os homens ficaram paralisados de surpresa e horror. Sob ela se revelou uma cova profunda, com tamanho aproximado de 2 por 2,5 metros, com profundidade de pouco mais de 2 metros. No cabo galvanizado, preso à parede lateral, foram descobertos 2 garotos, vivos, mas extremamente esgotados e assustados. O terceiro, Rasmus, estava deitado um pouco mais longe, separado dos demais, sem quaisquer sinais de vida. Os caçadores imediatamente comunicaram sobre a descoberta ao quartel-general da operação, e para o local imediatamente se dirigiu o grupo operativo liderado pelo investigador Juna Törnqvist. Os que permaneceram vivos, Vieira e Oskari, pareciam tão exaustos que conversar com eles era quase impossível. No entanto, o primeiro testemunho breve de Vieira esclareceu parcialmente o quadro. A menina contou que Rasmus repetidamente pedia para abrir a tampa e deixá-lo sair, pois estava ficando difícil respirar. Mas o homem, que os garotos chamavam simplesmente de vovô, respondia apenas com uma frase: "O silêncio cura". No dia seguinte, o investigador novamente conversou com Oskari, que se revelou um pouco mais forte e conseguiu dar descrição do homem, chamado pelos garotos de vovô. Ele calmamente, com confiança, se lembrou da barba grisalha, jaqueta verde velha e cheiro de óleo diesel que acompanhava cada aparição dele. Esses detalhes coincidiam completamente com a descrição de Antti-Hautio, que já havia sido fixada anteriormente nos protocolos. Enquanto isso, a polícia mais uma vez voltou à pista importante: o fio vermelho encontrado anteriormente no gancho de reboque da van de Hautio. Apesar das suspeitas, a análise laboratorial das fibras mostrou que elas não tinham nenhuma relação com os garotos desaparecidos. Mais ainda, a forma especial em D do corte do fio indicou precisamente o macacão do posto de serviço Autoquescos. O proprietário deste macacão, o mecânico Eljas V, foi completamente retirado das suspeitas. A pista falsa, que atormentou a investigação por longo tempo, foi definitivamente fechada. No dia 20 de junho, aproximadamente às 13h20, enquanto os operativos ainda trabalhavam no local da descoberta da armadilha terrestre, a patrulha fronteiriça deteve Antti-Hautio. Ele viajava pela estrada florestal, levando do Parque Nacional de Roça. Em sua van, encontraram um galão vazio de 20 litros de gasolina e pá velha, com marcas frescas de terra. O homem silenciosamente sentava no carro e não oferecia nenhuma resistência. Mas precisamente a presença do galão vazio e da pá fazia os investigadores pensarem seriamente sobre suas intenções.
Por que Haltio tinha esses objetos, ninguém ainda sabia. As suspeitas que pairavam ao redor dele agora se tornaram mais óbvias. O galão de gasolina e a pá sugeriam que a investigação poderia ter muito mais perguntas do que respostas. Mas conclusões oficiais a polícia ainda não fazia, deixando o enigma para o futuro. O investigador Törnqvist pessoalmente esteve presente na detenção de Haltio e agora via claramente a conexão entre os materiais de construção da loja K-Rauta, o recibo encontrado anteriormente, e o dispositivo da armadilha terrestre. Os materiais comprados por Haltio correspondiam precisamente à construção da cova encontrada. O grupo de médicos e psicólogos, enquanto isso, continuava trabalhando com Vira e Oskari, tentando restaurar o quadro completo do ocorrido. Mas já agora estava claro que a tragédia não foi acaso. Os garotos foram trazidos aqui intencionalmente, e o misterioso vovô, como o descreveram os sobreviventes, estava ligado ao eremita local, que a investigação considerava a figura principal. O dia chegava ao fim. A estrada florestal onde detiveram Haltio foi bloqueada por carros da polícia. Os operativos fotografavam e descreviam cada pista encontrada. Entre elas, se destacava especialmente o galão vazio de gasolina. Detalhe que poderia lançar luz sobre a motivação das ações de Ante. A pá também estava deitada separadamente, cuidadosamente colocada em saco separado para evidências, guardando sobre si marcas de terra úmida. Os últimos eventos claramente mostravam ao investigador que o caso entrava na reta final. No entanto, ele não se apressava com conclusões definitivas. Ainda era preciso entender as verdadeiras intenções e o estado psíquico do suspeito. Os objetos encontrados com Haltio poderiam testemunhar sobre os mais diversos planos dele, desde destruição de evidências até tentativas de ocultar seus rastros. Mas, por enquanto, isso permanecia apenas suposições. A polícia completava o trabalho no local da armadilha terrestre, fixando cuidadosamente cada centímetro do território. O investigador Törnqvist entendia que ainda havia muito trabalho pela frente antes de serem feitas conclusões definitivas. Por enquanto, o caso adquiriu forma, mas não conclusão. À frente estava a perícia psicológico-psiquiátrica do suspeito e trabalho posterior com as evidências, cada uma das quais poderia decidir o desfecho do caso. O processo judicial contra Ante Haltio terminou quase 9 meses após sua detenção. Todo esse tempo, a sociedade finlandesa acompanhou atentamente cada etapa do julgamento. O salão do tribunal de Oulu estava lotado. Nos rostos dos presentes não havia curiosidade, apenas seriedade e silêncio. O réu Ante Haltio, ex-guarda florestal e eremita da floresta, parecia indiferente, como se tudo o que acontecia já não lhe dissesse respeito. Especialistas do Centro Psiquiátrico Niuvaniemi, convocados pelo tribunal, estudaram cuidadosamente Haltio. A perícia final confirmou o diagnóstico grave: psicose paranoide, complicada por ideia obsessiva de corrigir crianças da cidade com silêncio e fome. Precisamente essa ideia doentia se tornou a base do plano que ele preparou cuidadosamente por vários meses. Durante as audiências judiciais, coincidiram completamente os detalhes encontrados pela investigação e perícia com os depoimentos dos sobreviventes, testemunhas e evidências documentais. Os materiais de construção que Haltio adquiriu em 13 de maio na K-Rauta correspondiam completamente à construção daquela cova que o grupo de busca descobriu na Baixada Pantanosa. O cabo, rede e tábuas de madeira coincidiam perfeitamente com o conteúdo do recibo descoberto anteriormente. Isso provou que a armadilha foi preparada precisamente pelo réu. A viagem de 4 horas da velha van, fixada anteriormente pelos investigadores, também foi confirmada por testemunhas. Lenhadores locais, trabalhando nas proximidades, se lembraram claramente da van de Haltio, que estava parada na noite de 6 de junho nas imediações diretas da zona pantanosa onde foi encontrada a cova.
Seus depoimentos definitivamente fecharam a questão sobre o deslocamento do suspeito e seu carro na noite do desaparecimento. A perícia também descobriu que o inalador de Rasmus foi quebrado de forma alguma por acaso. As impressões digitais no corpo plástico do remédio coincidiam completamente com as impressões de anti-Háltio. O inalador foi intencionalmente danificado, privando Rasmus da única possibilidade de lidar com o ataque. Finalmente, pista importante, o galão vazio de 20 litros descoberto no carro do réu desempenhou um dos papéis decisivos. A análise laboratorial confirmou que em seu gargalo havia mistura de óleo diesel e gasolina, e o solo na pá correspondia precisamente à composição da terra da cova terrestre. Isso definitivamente confirmou a ligação de Háltio com a armadilha encontrada. Durante a leitura da sentença, o salão estava cheio de silêncio tão denso que se ouvia apenas a respiração das pessoas. O juiz monotonamente enumerava os artigos do Código Penal e conclusões dos especialistas. Háltio permanecia silencioso e imóvel. Mas quando o juiz terminou e anunciou a decisão final, o condenado de repente pronunciou mal audível uma frase estranha. Hiljainen Kuntelei Edelen. O escolta bruscamente o repreendeu e o salão ouviu apenas a primeira palavra, Hiljainen. Isso causou onda de sussurro nervoso entre os ouvintes. Por decisão do tribunal, anti-Háltio foi reconhecido culpado e direcionado para tratamento forçado em hospital especializado de tipo fechado em Hämeenlinna. A sentença soou seca e clara. 28 anos de reclusão terapêutica segundo os parágrafos. Rikoslaki, 21, 2 pontos. 4. Parágrafo e 25. 2 pontos. 3 parágrafo. Imediatamente após o término do processo, os materiais do caso foram oficialmente selados e transferidos para o arquivo KRP sob o índice POAJOS 20 e 2/2025. Os investigadores oficialmente confirmaram a identidade do criminoso, seu motivo, metodologia de cometimento do crime e presença de todas as evidências físicas necessárias. Todas as versões alternativas, incluindo suspeitas em relação ao instrutor Jari K., turista Tobias B. e mecânico Eljas V., foram definitivamente rejeitadas. A pista falsa com o fio vermelho, que atormentou a investigação na etapa inicial, também foi oficialmente fechada. Porém, o caso deixou após si várias manchas escuras que foram classificadas. Os investigadores nunca receberam resposta à questão-chave sobre a gasolina. Oficialmente, permaneceu desconhecido se Háltio queria usar o galão para provocar incêndio e completamente apagar rastros do crime, ou se pretendia destruir os restos de Rasmus. Os resultados completos dos testes psiquiátricos de Háltio também foram classificados e escondidos do público para sempre. Apesar do trabalho cuidadoso dos órgãos da lei, a investigação nunca descobriu completamente se anti-Háltio planejava tirar a vida de todos os garotos capturados por ele, ou se o que aconteceu com Rasmus foi acidente trágico no âmbito de seu plano insano de reeducação pelo silêncio. Agora o caso da cela terrestre, como o apelidaram os jornalistas, está oficialmente encerrado. Mas ele deixou para sempre marca sombria na memória daqueles que estiveram envolvidos nesta investigação. A frase estranha dita por anti-Háltio no último momento do tribunal permaneceu sem esclarecimento, adicionando à história a última camada de indefinição e ansiedade. Porém, apesar das questões não fechadas, o principal foi cumprido. Criminoso perigoso foi isolado para sempre da sociedade. O caso foi fechado, e as florestas do Parque Nacional de Roça novamente mergulharam em seu silêncio habitual, mas já sinistro. Quando os funcionários da polícia entraram pela primeira vez na garagem da casa na rua São José, não podiam acreditar nos seus olhos. Atrás de uma porta comum escondia-se uma estreita jaula metálica, revestida com espuma e painéis de MDF. No interior foram encontrados rastros da permanência de Valentina Álvares, de 15 anos. A família afirma que houve um acidente de bicicleta
mas os resultados da perícia contradizem categoricamente a sua versão. Garagem nos arredores de Buenos Aires. 2 de fevereiro de 2025, madrugada. No interior trabalham silenciosamente os criminalistas, examinando uma construção metálica incomum, parecida com uma jaula. É pequena, 1,6 por 2 metros, revestida com finas folhas de espuma e MDF, evidentemente montada com pressa. Na parte inferior da construção há uma fenda estreita de aproximadamente 12 centímetros de comprimento, cujas bordas estão cobertas com rastros secos de sangue. Os peritos chamam a atenção para uma camada fresca de tinta branca na porta da garagem. As soldas ocultas indicam que alguém evidentemente se apressava para apagar os rastros. Esta jaula não é simplesmente uma construção estranha. Foi precisamente aqui que permaneceu durante muito tempo Valentina Álvares, de 15 anos. Sua mãe, Rocio, e seu padrasto Diego insistem. Valentina recebeu ferimentos mortais ao cair da bicicleta. Mas já as primeiras conclusões dos peritos médico-legais põem esta versão em grande dúvida. A perícia estabelece que Valentina pesava apenas 28 quilogramas. Tinha uma sepse gravíssima, o organismo praticamente destruído. Além disso, em suas extremidades foram encontradas numerosas cicatrizes, rastros de imobilização prolongada e sistemática. A versão dos pais desmorona definitivamente. Os investigadores começam a verificação da casa e rapidamente encontram pistas importantes. Nos documentos descobre-se um recibo emitido pela loja de materiais de construção, Hierros La Matanza, em 6 de março de 2022. Foi então que foram adquiridos a grade metálica e os cantoneiras, coincidindo completamente com a construção da jaula. Isto prova que a construção não apareceu por acaso e foi planejada antecipadamente. Além disso, durante o exame do ferimento de Valentina, os criminalistas registram um detalhe estranho: limalha metálica enferrujada. Após a análise, descobre-se que o metal encontrado em Valentina difere por sua composição daquele do qual foi feita a jaula. Isto significa apenas uma coisa: há ainda outro objeto metálico desconhecido que esteve em contato direto com Valentina, mas ainda não foi encontrado pela investigação. A suspeita recai imediatamente sobre o padrasto de Valentina, Diego Medina. É um homem de constituição forte, trabalha como segurança, acostumado a controlar a situação. Seu comportamento desperta imediatamente sérias dúvidas nos policiais. Medina fala com segurança, mas suas palavras sobre o cotidiano da família e as condições de vida de Valentina parecem decoradas e não naturais. Rocio, a mãe de Valentina, também levanta questões. A mulher não trabalha em lugar algum, é fechada, procura evitar a comunicação com os vizinhos. Quando os investigadores começam a fazer perguntas sobre sua filha, Rocio fica nervosa e evidentemente tenta esconder os verdadeiros detalhes do que acontecia na casa. Precisamente o padrasto e a mãe de Valentina são colocados sob vigilância especial, tentando entender qual deles está mais envolvido. Durante o exame dos depoimentos dos vizinhos, revela-se um fato. Alguns dias antes da descoberta de Valentina, um vizinho notou como Diego pintava ativamente algo nas portas da garagem tarde da noite, como se apressasse para se livrar dos rastros. Inicialmente, a investigação trabalha numa versão relacionada com o pai biológico de Valentina, Miguel Álvares. Divorciou-se há muito tempo de Rocio e vive a 600 quilômetros de Buenos Aires, na cidade de Córdoba. Os investigadores começam uma verificação na sua direção, supondo que ele poderia estar envolvido nos eventos. Mas após pouco tempo, esta versão desaparece completamente. As gravações das câmeras de vigilância e a ausência de bilhetes ou outras evidências de suas viagens confirmam que Miguel não saiu de Córdoba. Na construção metálica da garagem não há rastros de seu DNA. Os investigadores reconhecem oficialmente que o pai biológico não tem relação com este caso. Mas o principal enigma continua sendo a limalha metálica encontrada no ferimento de Valentina.
A composição do metal não corresponde à jaula. Isto significa que existe ainda outro objeto metálico desconhecido, escondido em algum lugar próximo. A investigação já está certa de que, precisamente, o encontro deste objeto ajudará a revelar o verdadeiro papel do padrasto de Valentina, Diego Medina. Enquanto este objeto não for encontrado, os investigadores continuam mantendo este detalhe em segredo, procurando antecipar-se àqueles que já tentam se livrar das provas. Passaram 4 dias desde o início da investigação. O objeto principal da atenção da investigação continua sendo Diego Medina, o padrasto de Valentina. Agora, quando se soube que a construção metálica foi montada não por acaso, os investigadores começam a estudar todos os seus passos e operações financeiras. No campo de visão da polícia cai um fato estranho. Diego Medina adquiriu os materiais para a jaula em março de 2022, mas fez isso secretamente, evitando transferências bancárias através do empregador. Por que ele agiu intencionalmente em segredo e tentou apagar os rastros da operação financeira? Começa a verificação de suas contas bancárias. Os investigadores obtêm um extrato oficial em papel da filial do Banco Nación de 6 de março de 2022. O extrato confirma o pagamento do metal em dinheiro na loja Hierros La Matanza. Foi precisamente neste dia, segundo as informações do ponto de venda, que Medina adquiriu a grade metálica e a cantoneira, materiais dos quais posteriormente foi fabricada aquela mesma jaula. O pagamento em dinheiro foi uma tentativa evidente de evitar qualquer rastro eletrônico que pudesse ser descoberto pelo empregador ou pela polícia posteriormente. Os investigadores vão mais longe. Realizam conversas com vizinhos que poderiam ter notado algo nos últimos anos. Um dos vizinhos, Alejandro Pérez, que vive diretamente em frente à casa dos Álvares, comunica um detalhe importante. Afirma que na noite de 11 de abril de 2022 se ouvia na garagem o ruído característico de um aparelho de solda. Isto foi aproximadamente 1 mês após a compra dos materiais. Alejandro prestou atenção à garagem porque viu fagulhas brilhantes que atravessavam a grade de ventilação. O depoimento do vizinho dá à investigação mais uma prova importante. Diego montou a construção não imediatamente após a compra dos materiais, mas algumas semanas depois. Isto significa que o aparecimento da jaula foi uma ação planejada. Contudo, o mais interessante é que o vizinho afirma: na garagem havia pelo menos 2 pessoas. Através da grade, ele viu claramente as silhuetas de 2. Isto imediatamente levanta a questão de saber se Medina conseguiu fabricar a construção metálica sozinho ou se teve um cúmplice. Os policiais fazem novamente medições e examinam detalhadamente a construção, tentando entender se Diego poderia ter dado conta do trabalho sozinho. As conclusões dos especialistas são unânimes. Para uma solda de qualidade da construção metálica era necessária a ajuda de uma segunda pessoa que segurasse as peças e controlasse o processo. Desta forma, a versão da participação única de Medina perde completamente o fundamento. A investigação dirige-se mais uma vez ao vizinho para esclarecimento de detalhes. Alejandro confirma calmamente suas palavras e adiciona um detalhe importante. Ele viu 2 silhuetas. Uma pertencia evidentemente a Medina, alta e corpulenta, e a segunda era mais baixa e frágil. O vizinho não conseguiu distinguir os rostos, já que ambas as pessoas estavam com máscaras protetoras de solda. Mas, na sua opinião, a segunda silhueta poderia muito bem pertencer a uma mulher de estatura média. Esta informação abre uma nova ramificação da investigação. Se a segunda pessoa que ajudava Diego era realmente uma mulher, significa que na garagem não havia ajuda casual, mas alguém do círculo próximo de Medina. Os policiais ainda não se apressam a tirar conclusões, não nomeando nomes nem revelando quem poderia ser o segundo soldador. Mas precisamente uma mulher de estatura média torna-se um novo elemento desconhecido no caso. Enquanto isso, na imprensa se espalha ativamente a imagem de Medina como o único culpado. A mídia já começou a criar o retrato de um monstro solitário,
ao qual se atribui a responsabilidade completa pelo que aconteceu com Valentina. Contudo, os investigadores entendem que este caminho leva a um beco sem saída. Fixar-se na figura de Diego como único organizador é uma pista falsa que pode levar a ignorar outros participantes importantes. A polícia, conscientemente, mantém-se afastada de tal interpretação dos eventos, continuando a estudar metodicamente cada detalhe do caso. O vizinho Alejandro adiciona mais um detalhe que obriga essa investigação a intensificar a atenção ao círculo de Medina. Está certo de que a mulher que se encontrava perto de Diego na garagem não era simplesmente uma ajudante casual. Segundo suas palavras, ambas as pessoas trabalhavam como uma equipe coordenada, silenciosa e rapidamente, como se há muito tempo estivessem acostumadas a esconder algo juntas. Com este depoimento, o vizinho obriga a investigação a aprofundar-se no estudo do papel da mãe de Valentina, Rocio Álvares. É precisamente ela que agora se torna a figura que os investigadores são obrigados a verificar especialmente cuidadosamente. A investigação encontra-se diante de uma nova tarefa: provar ou refutar o envolvimento de Rocio na criação da jaula. Sem isto, é impossível entender completamente o papel de cada um dos adultos que estiveram perto de Valentina durante os últimos anos. Desta forma, a imagem de Diego Medina adquire profundidade e complexidade adicionais. Já não parece um organizador solitário do crime. Medina agia secretamente, procurava evitar rastros e erros evidentes. Mas agora, torna-se compreensível que ao seu lado havia alguém mais, cujo papel a investigação terá que esclarecer muito em breve. Passam 2 dias. A investigação gradualmente passa para uma nova etapa. Agora a investigação estuda o círculo de Valentina, tentando descobrir como foi que durante vários anos ninguém notou sua ausência. Um elo importante aqui torna-se a escola na qual Valentina estava oficialmente registrada. A primeira questão que se coloca diante da investigação é como pôde a instituição de ensino não prestar atenção à longa ausência de sua aluna, pois formalmente Valentina constava entre os estudantes, e seu desaparecimento deveria ter se tornado evidente pelo menos para os professores e diretor. Os investigadores chegam à escola e começam a verificação dos documentos. No arquivo municipal encontram-se relatórios em papel segundo os quais Valentina supostamente estudava em casa. Todos os relatórios estão assinados por sua mãe, Rocio Álvares, que anteriormente trabalhava nesta escola como secretária. Os documentos parecem absolutamente comuns e não despertam suspeitas à primeira vista. Contudo, os criminalistas notam estranhezas nos carimbos com que os papéis são autenticados. Decidem verificar sua autenticidade, enviando os materiais para uma perícia especial de tinta tipográfica. A perícia confirma as suspeitas dos investigadores. Os carimbos foram feitos de forma artesanal, e a tinta não corresponde ao carimbo escolar original. Desta forma, confirma-se que os relatórios sobre o ensino domiciliar de Valentina são falsos. Agora fica claro por que a escola oficialmente não notou o desaparecimento de Valentina. Rocio Álvares usou sua experiência anterior de trabalho na escola para evitar quaisquer suspeitas. Sabia como preencher os documentos de forma que ninguém prestasse atenção às inconsistências. Os investigadores têm agora a seguinte tarefa importante: descobrir quem ajudou Rocio a autenticar estes papéis e se ela pôde agir sozinha. A investigação realiza um interrogatório dos professores e pessoal administrativo da escola. A pergunta que interessa à polícia é óbvia: quem poderia ter autenticado ou assinado os boletins vazios? A resposta vem rapidamente. Verifica-se que Rocio, ainda antes de sua demissão, tinha acesso completo aos formulários de relatórios e podia facilmente levá-los. Era uma funcionária de confiança da administração, portanto ninguém controlava suas ações. A escola mantinha uma contabilidade em papel, e os formulários eram rigorosamente guardados sob controle do secretário e diretor.
Mas como Rocio fazia parte deste processo, suas possibilidades de manipulação eram praticamente ilimitadas. No momento de sua demissão, ninguém pensou em verificar a quantidade de boletins vazios restantes. Foi disto que Rocio se aproveitou. Não obstante, inicialmente a polícia tem a versão de que Rocio não agia sozinha, mas em conluio com alguém da direção da escola. A figura principal das suspeitas torna-se a diretora. Precisamente ela poderia ter benefício ou estar envolvida na falsificação dos documentos. A verificação das declarações financeiras e operações bancárias da diretora da escola é realizada rápida e minuciosamente. Os investigadores não encontram nada suspeito. Nenhuma entrada extra em suas contas nos últimos anos é revelada. A versão do conluio com a administração da escola é oficialmente retirada da agenda. Os policiais chegam à conclusão de que Rocio agia completamente sozinha e não colocou a par nenhum dos trabalhadores da escola de seus planos. Esta decisão permite à investigação voltar a centrar a atenção em Rocio e seu círculo mais próximo. Contudo, durante o exame detalhado das instalações escolares, os criminalistas encontram um rastro inesperado. No porão da escola, descobre-se uma caixa com formulários de boletins vazios que não deveriam estar ali. Os investigadores fazem uma recontagem e notam a coincidência da falta de boletins vazios com a quantidade de documentos falsos encontrados no arquivo. Isto significa que Rocio levou exatamente tantos boletins quantos depois usou para a falsificação dos relatórios escolares de Valentina. Agora torna-se compreensível que suas ações foram claramente planejadas e realizadas sem atrair terceiras partes entre os trabalhadores da escola. Os investigadores cautelosamente recolhem a caixa com os boletins vazios como prova. São precisamente estes documentos que permitem confirmar definitivamente as capacidades organizacionais de Rocio Álvares e sua determinação de manter Valentina fora do campo de visão dos que a rodeavam. Agora a polícia sabe firmemente que Rocio conscientemente enganava a escola e a administração. Desta forma, o enigma de por que a escola não notou o desaparecimento de Valentina resolve-se parcialmente. Mas aos investigadores resta ainda muito para descobrir, pois os documentos por si só são apenas uma parte do quadro geral. O objetivo principal da investigação é entender como as ações de Rocio e Diego estavam ligadas entre si e o que realmente acontecia dentro da casa dos Álvares atrás das portas fechadas da garagem. A investigação avança. Agora, a atenção dos criminalistas concentra-se novamente na garagem da casa dos Álvares. Lembremos que um detalhe permanecia não esclarecido: a origem da limalha metálica encontrada nos ferimentos de Valentina. Não coincidia por sua composição com o metal da construção principal da jaula. Agora os investigadores entendem que a solução deste detalhe encontra-se muito mais perto do que parecia anteriormente. De onde veio então a limalha metálica encontrada em Valentina, se sua composição difere do material da própria jaula? A resposta torna-se clara apenas após um reexame cuidadoso da garagem. Sob o suporte metálico no canto distante, os investigadores notam algo estranho: 2 segmentos curtos de vara metálica que anteriormente estavam ocultos e invisíveis. Nas varas vê-se claramente uma marcação: Hierros La Matanza 1124. Estas varas evidentemente não pertencem à construção original e foram adquiridas muito depois, já em novembro de 2024. Os peritos realizam uma verificação urgente da composição do metal destas varas com as amostras encontradas anteriormente nos ferimentos de Valentina. A coincidência é absoluta. Precisamente estes pedaços tornaram-se a fonte da limalha metálica. Agora aos investigadores fica claro que em novembro do ano passado alguém realizava trabalhos na garagem relacionados com a modificação da jaula. A investigação dirige-se à loja de materiais de construção Hierros La Matanza. Ali o caixa da loja reconhece com certeza na fotografia Rocio Álvares. Segundo suas palavras, foi precisamente ela que em 20 de novembro de 2024 adquiriu vários discos de lixa.
Este detalhe, aparentemente insignificante, na realidade influencia fortemente o curso da investigação. Prova que foi precisamente Rossio que se ocupava de ações ativas na garagem pouco antes de acontecerem os últimos eventos. Agora, os investigadores têm à sua disposição uma ligação evidente entre a compra das varas metálicas e o trabalho posterior no seu processamento. Rossio evidentemente reforçava a jaula, tornando sua construção mais sólida e resistente. Mas por que Rossio precisou fazer isto 2 anos depois de a jaula ter sido instalada? A resposta a esta pergunta vem da própria Valentina. No seu diário, apreendido ainda no início de fevereiro, descobre-se uma nota pequena, mas extremamente importante. Quebrei a barra 23.11.24. Agora torna-se compreensível que a construção da jaula já estava danificada e requeria reparação urgente. Aparentemente, Valentina conseguiu quebrar ou dobrar um dos elementos da jaula, o que obrigou Rossio a realizar rapidamente trabalhos de reparação. Aparece uma suposição que rapidamente é retomada por alguns jornalistas e peritos que comentam o caso. Talvez Rossio, na realidade, tentasse libertar Valentina, enfraquecendo a construção da jaula. Tal interpretação dos eventos poderia mudar todo o curso da investigação e a posição da investigação em relação à mãe de Valentina. Contudo, após a análise cuidadosa dos fatos, os investigadores rejeitam oficialmente esta versão. O dano foi evidentemente involuntário. O diário de Valentina testemunha que a construção foi danificada por ela mesma acidentalmente, ou num momento de desespero, e Rossio, pelo contrário, tentava urgentemente eliminar as avarias e reforçar a construção. Desta forma, a versão de que a mãe tentava ajudar Valentina é oficialmente reconhecida como falsa. Enquanto a polícia conduz um exame adicional do território, um investigador descobre mais uma descoberta importante. No cesto de lixo em frente à casa da família Álvares encontra-se um pacote suspeito. Dentro do pacote, restos de diário, páginas parcialmente queimadas e pedaços de ligaduras embebidas em sangue seco. À primeira vista, esta descoberta parece confusa e até sinistra. Os investigadores cuidadosamente recolhem o diário e as ligaduras, conservando-os como importantes provas materiais. O diário queimado e as ligaduras instantaneamente colocam a investigação diante de um novo enigma. Os registros no diário estão praticamente destruídos pelo fogo. Decifrar o conteúdo por enquanto é impossível. É ordenada uma perícia criminalística urgente para restaurar o texto, embora as esperanças de sucesso sejam poucas. Quanto às ligaduras, os investigadores ainda não se apressam a tirar conclusões. Sobre a origem e papel destas ligaduras, falta informação suficiente para construir hipóteses. Em volta da garagem e da própria família, Álvares continuam a haver muitos mistérios e não ditos. Com cada nova descoberta, os policiais mergulham cada vez mais nos detalhes do que acontecia aqui nos últimos meses. Agora apenas uma coisa é evidente. Rossio Álvares não era simplesmente uma testemunha passiva. Agia ativamente, mantendo cuidadosamente o segredo escondido na garagem. Mas o que exatamente estava por trás de suas ações, a investigação ainda tem que estabelecer. Os investigadores continuam a estudar cuidadosamente os papéis pessoais encontrados na casa da família Álvares. Cada documento agora é considerado como uma chave para entender o que acontecia atrás das portas fechadas da garagem. Uma pergunta importante permanece. Quem exatamente propôs isolar Valentina na jaula? Diego Medina ou Rossio Álvares? A resposta a esta pergunta começam a procurar na correspondência e notas pessoais de Rossio. Nas pertences confiscadas durante a busca encontra-se uma carta enviada por Rossio à sua irmã na Espanha em 2019. Na carta, há uma frase curta, mas clara. Valen pega, no sé que a ser. Valentina briga, não sei o que fazer. Esta é a primeira evidência de que os problemas dentro da família existiam há muito tempo. Mas a investigação
ainda não fica claro se esta frase pôde tornar-se o ponto de partida para as ações posteriores de isolamento. O documento seguinte traz clareza adicional. Entre os papéis da família encontra-se um rascunho de orçamento familiar para 2022. Os investigadores estudam cuidadosamente esta folha de papel e notam uma anotação incomum feita pela mão de Rocio. Pensão, tutela, caro. Agora fica claro que Rocio considerava a possibilidade de uma tutela oficial de Valentina por parte de uma instituição especializada, mas o aspecto financeiro tornou-se um obstáculo. Os documentos testemunham que inicialmente queria escolher outro caminho para resolver o problema, mas no final renunciou a esta ideia precisamente por razões econômicas. Enquanto isso, a investigação continua a procurar documentos que pudessem estabelecer mais precisamente a autoria da ideia de criar a jaula. E tal documento encontra-se rapidamente. É mais uma carta enviada por Rocio à sua irmã na Espanha no início de 2022, já pouco antes da compra dos materiais para a jaula. Na carta há uma proposta curta e sinistra. Diego disse jaula ou polícia. Diego diz jaula ou polícia. Esta anotação torna-se decisiva. Agora os investigadores entendem claramente. A iniciativa vinha diretamente de Diego Medina. Rocio encontrou-se diante de uma escolha, e sua escolha tornou-se o início dos eventos terríveis cujas consequências agora se investigam. Contudo, a investigação coloca-se ainda outra pergunta importante. Por que a irmã de Rocio, tendo recebido as cartas alarmantes, de nenhuma forma reagiu e não se dirigiu às forças da ordem? Os policiais verificam rapidamente os dados de passaporte da irmã de Rocio. As marcas oficiais de saída e entrada testemunham que ela não esteve na Argentina desde 2019. Portanto, verificar pessoalmente a situação ou empreender ações no local não podia. Este fato permite fechar a versão de possível ajuda ou cumplicidade por parte da irmã. Realmente estava informada sobre os problemas, mas encontrava-se fisicamente muito longe para intervir. A investigação vê-se obrigada a retirar as suspeitas sobre a irmã de Rocio, embora a imprensa já tivesse começado a agitar a versão de que a parente poderia ter informado as autoridades e prevenir o que aconteceu. Mas esta versão não se confirma e é oficialmente reconhecida como falsa. A investigação novamente concentra-se exclusivamente no círculo familiar composto por Rocio e Diego Medina. Durante o exame adicional da garagem, os investigadores fazem mais uma descoberta importante. Sob um monte de coisas velhas, encontra-se um ventilador industrial. É potente, de modelo velho, e no seu chassis indica-se o volume: 70 decibéis. O ventilador está ligado a um temporizador no qual se estabelece um intervalo de tempo de funcionamento das 10 da noite às 6 da manhã. Os peritos entendem rapidamente que sua função consistia em criar um ruído forte e constante durante a noite, quando era mais fácil para os vizinhos ouvir quaisquer sons provenientes da garagem. Desta forma, Diego e Rocio puderam proteger-se adicionalmente da atenção casual dos que os rodeavam. Os investigadores registram esta descoberta como mais uma prova de planejamento minucioso e ocultação intencional do que acontecia na garagem. Agora fica claro até que ponto podiam ir Rocio e Diego procurando esconder a realidade e manter Valentina em isolamento. O ventilador ligado confirma a versão da investigação de que Valentina estava privada de toda a possibilidade de dar a voz e atrair a atenção. Desta forma, a investigação neste momento estabelece com segurança que foi precisamente Diego Medina quem foi o iniciador da ideia de isolamento, e Rocio apoiou-a, escolhendo este caminho em vez do recurso oficial à ajuda. As cartas e documentos encontrados confirmam a consciência das ações de ambos os adultos e sua responsabilidade comum pelo que aconteceu. Tudo isto só intensifica a importância das investigações posteriores do diário de Valentina e daquelas ligaduras enigmáticas encontradas recentemente. A investigação está certa de que nestes detalhes escondem-se as respostas às últimas perguntas restantes.
a investigação aproxima-se da sua etapa final. Os funcionários do laboratório terminam a análise do conteúdo do saco encontrado no cesto de lixo em frente à casa da família Álvares. Este saco, parcialmente queimado, já se tornou um elo importante na cadeia de provas. Os peritos extraem cuidadosamente tudo o que restou após o fogo. Uma pergunta importante à qual procuram resposta os investigadores é: o que exatamente escondiam os suspeitos quando se livravam do conteúdo deste saco? As análises começam a dar resultados. A primeira informação chega sobre as ligaduras. A química forense estabelece que estavam embebidas não só com sangue, mas também com secreções purulentas. A comparação dos grupos sanguíneos dá uma coincidência unívoca. Pertence a Valentina. Esta descoberta torna-se um ponto de inflexão. Agora fica claro à investigação que Valentina não simplesmente se encontrava em estreiteza e isolamento, mas recebeu danos sérios que permaneciam sem ajuda médica durante muito tempo. A seguinte pista encontrada pelos criminalistas ajuda a restaurar o quadro dos eventos ainda mais detalhadamente. Na garagem, na jaula, os investigadores novamente examinam cuidadosamente cada detalhe e prestam atenção ao colchão. Nele nota-se uma pequena fenda de aproximadamente 4 centímetros de comprimento. A comparação desta fenda com as barras de jaula encontradas anteriormente confirma: este dano corresponde precisamente àquela barra que Valentina danificou em novembro de 2024. Agora, a investigação definitivamente conecta o dano da jaula com o ferimento recebido por Valentina naquele período. Os peritos não duvidam. Foi precisamente através desta borda metálica afiada que ocorreu o ferimento profundo cujos rastros permaneceram nas ligaduras do saco. Surge ainda outra questão de princípio. Pode-se datar exatamente o sangue nas ligaduras? As tecnologias modernas de medicina forense permitem com alta precisão determinar a antiguidade das manchas de sangue, pelo nível de degradação da hemoglobina. Os peritos realizam rapidamente os testes e confirmam: o sangue nas ligaduras apareceu aproximadamente em novembro de 2024, com um erro admissível de cerca de 10 dias. Esta data corresponde completamente ao período de dano da jaula descrito no diário de Valentina. No fundo destes fatos aparece novamente a versão avançada por parte dos jornalistas e até alguns investigadores de que supostamente Valentina poderia ter se isolado ela mesma voluntariamente por vergonha ou medo. Mas esta versão também se dissipa rapidamente com as provas encontradas. A anotação conservada no diário de Valentina não deixa dúvidas. Mamã fechou. Tenho náuseas. Esta frase simples exclui o isolamento voluntário, confirmando apenas que Valentina tornou-se refém das ações da própria mãe. Agora a investigação pode reconhecer oficialmente esta pista falsa como fechada e completamente excluída da investigação. Contudo, a garagem mais uma vez apresenta à investigação outra surpresa inesperada e alarmante. Na profundidade do local, sob a sua estante, os investigadores encontram um recipiente plástico com restos de comida, arroz e pão completamente cobertos de bolor. Dentro jaz um ticket de caixa do armazém Almacém Ruta, datado de 1 de fevereiro de 2025. Os produtos evidentemente foram comprados um dia antes de acontecerem os últimos eventos trágicos. Os criminalistas cuidadosamente recolhem o recipiente como prova adicional, sem ainda se apressarem a tirar conclusões. Esta descoberta permanece em reserva, mas torna-se um elemento importante das futuras ações dos investigadores. Já sentem que precisamente neste detalhe pode estar escondida a resposta a como Rocio e Diego planejavam justificar suas ações perante a polícia. Passam mais 4 dias e a investigação desloca-se para a noite quando foram chamados os médicos. Os investigadores solicitam o arquivo das chamadas telefônicas do Serviço de Emergência 107. A gravação áudio da chamada está completamente conservada e torna-se uma prova importante. O que exatamente aconteceu na noite de 2 de fevereiro de 2025 e por que os pais não chamaram ajuda antes?
Estudando a gravação, os investigadores ouvem claramente a voz de Rocio que fala ao despachante sobre um acidente. Mas no fundo, ouve-se uma voz silenciosa, quase ininteligível de Diego que lhe sussurra uma instrução clara: "Dique-se, Caió." Esta frase torna-se o testemunho mais importante de que os pais mentiam intencionalmente desde o início, dando-se conta das consequências de suas ações. Do registro do despachante esclarece-se um detalhe adicional importante. A chamada foi feita não de um móvel, mas de um telefone fixo doméstico. Isto confirma que tanto Rocio como Diego se encontravam em casa no momento da chamada de ajuda, refutando completamente qualquer versão de que algum deles estava noutro lugar. Os peritos de medicina forense realizam mais uma verificação importante. A avaliação da temperatura dos restos de Valentina mostra que no momento da chegada da ambulância já não estava viva há pelo menos 40 minutos. Isto significa que a chamada foi feita conscientemente após a morte, e não numa tentativa de preveni-la. O advogado de Medina tenta convencer a investigação de que seu defendido não estava em casa naquela noite e encontrava-se no trabalho. Mas o registro do posto de controle da empresa de segurança privada onde trabalhava Diego mostra o contrário. Precisamente neste dia, Medina oficialmente tirou uma licença e não foi trabalhar. Esta mentira fecha-se oficialmente. No quarto de Diego, na cesta de lixo, os policiais encontram um rascunho de pedido de demissão datado de 1 de fevereiro de 2025. Agora fica claro que Diego planejava desaparecer antecipadamente, entendendo a inevitabilidade da revelação. Todas as provas levam a um final inevitável. A investigação prepara-se para apresentar o quadro completo do crime, o motivo e as circunstâncias do que aconteceu atrás das portas da casa da família Álvares. A investigação aproxima-se da sua conclusão lógica. Já se sabe quem estava por trás da decisão de isolar Valentina, quem escondia a realidade e quem destruía sistematicamente as provas. Agora, diante da investigação, coloca-se a última e mais importante pergunta. Havia oportunidade de salvar Valentina se os pais tivessem recorrido a tempo à ajuda? Os investigadores começam a estudar os registros médicos de Valentina dos últimos anos. Atenção especial prestam ao período de 2024. Foi precisamente então que surgiu o ferimento grave cujas consequências levaram à tragédia. Na ficha médica ambulatorial de todo o ano, 2024, não se encontra nenhuma anotação sobre visitas a médicos. Os pais nenhuma vez recorreram à ajuda médica. Isto torna-se a primeira descoberta alarmante que aponta diretamente para a negligência e desprezo consciente da saúde de Valentina. Além disso, o perito toxicologista, realizando uma análise adicional, constata: no organismo de Valentina não foram encontrados rastros de antibióticos ou outros medicamentos que pudessem deter a propagação da infecção. Isto significa apenas uma coisa: o ferimento que levou a uma grave infecção foi completamente ignorado pelos pais. Os médicos poderiam ter lidado facilmente com tal infecção se a ajuda tivesse sido prestada a tempo. Contudo, os pais decidiram de outra forma. No diário de Valentina, os investigadores encontram mais uma anotação que confirma que tanto a própria Valentina como os pais estavam completamente informados sobre a gravidade do seu estado. Numa das páginas do diário, Valentina mesma fez um desenho a lápis do seu ferimento e assinou-o brevemente e com alarme: o L. Fel. Cheira mal. Este pequeno detalhe torna-se a prova-chave de que Valentina estava em desespero, dando-se conta perfeitamente da gravidade da situação. Contudo, os pais não empreendiam nenhuma medida, ignorando a realidade na qual se encontrava. Os investigadores colocam-se a seguinte pergunta lógica: será que os pais não entendiam quão sério era tudo? A resposta encontra-se rápida e claramente. A perícia do diário, depoimentos de testemunhas e perícia médica confirmam univocamente que tanto Diego como Rocio estavam completamente informados sobre o estado de Valentina. Viam a deterioração do estado,
Sabiam sobre o ferimento e o cheiro que claramente indicava infecção, contudo, conscientemente decidiram não chamar os médicos. Seu comportamento fala de controle completo da situação na qual conscientemente negavam à filha a ajuda médica. O defensor de Rocio tenta apresentar outra versão dos eventos, declarando que supostamente Rocio queria chamar o médico, mas Diego Medina proibia-lhe fazer isso. Contudo, esta versão também se refuta rapidamente. Os investigadores interrogam os vizinhos repetidamente. Um dos vizinhos que vive perto da casa dos Álvares comunica detalhes importantes. Ouvia claramente as conversas de ambos os pais na garagem onde discutiam, e a voz de Rocio também pronunciava a frase "não chames". Desta forma, a defesa que tenta transferir toda a responsabilidade para Diego Medina fracassa. Esta versão fecha-se oficialmente, já que os depoimentos das testemunhas apontam claramente para a cumplicidade de Rocio na ocultação do que acontecia. Na última etapa da investigação, psicólogos forenses trabalham com ambos os suspeitos. Atenção especial atrai o comportamento de Rocio Álvares durante os interrogatórios. O psicólogo registra um detalhe perturbador. Cada vez que a conversa toca o isolamento prolongado de Valentina e, em particular, o silêncio na casa, no rosto de Rocio aparece um sorriso apenas perceptível, mas claro. Isto provoca perplexidade e alarme nos especialistas. O comportamento de Rocio torna-se mais um elemento que aponta para o facto de que o isolamento de Valentina não foi simplesmente uma decisão no desespero, mas provavelmente correspondia a certos desejos internos da própria Rocio. As conclusões psicológicas do perito forense agora são oficialmente anexadas ao processo e tornar-se-ão um dos pontos importantes da acusação. O comportamento de ambos os pais, registrado pela investigação, aponta para ações intencionais e sistemáticas que tornaram a tragédia inevitável. Os pais tinham múltiplas oportunidades de prevenir o desenvolvimento dos eventos, contudo nenhuma vez as aproveitaram. Pelo contrário, escondiam ativamente a situação de olhares alheios. Neste momento, a investigação tem todas as provas necessárias para apresentar perante o tribunal o quadro completo. Diego Medina e Rocio Álvares são oficialmente reconhecidos responsáveis pelo que aconteceu e agora terão que responder pelas suas ações já em ordem judicial. A pergunta de por que pessoas adultas tomaram precisamente tais decisões tornar-se-á central nas sessões judiciais que começarão muito em breve. A sala de audiências está completamente cheia. Todos os olhares estão dirigidos aos juízes que se preparam para ler a sentença. Após 7 longos meses de trabalho minucioso, interrogatórios, perícias e incontáveis horas de estudo de documentos e provas, a investigação está terminada. Hoje soará o veredicto final sobre um dos casos mais ressonantes dos últimos tempos, o caso da família Álvares. O juiz enumera calma e claramente os fatos. Estabelece-se que a ideia de isolamento de Valentina na construção metálica não foi espontânea nem individual. Surgiu como resultado de discussões e sua realização tornou-se decisão conjunta de Rocio Álvares e Diego Medina. As provas disto são as cartas, registros financeiros e depoimentos de testemunhas. O momento crítico do caso foi novembro de 2024. Valentina, numa tentativa de escapar, quebra a barra metálica da jaula e recebe um ferimento profundo na coxa. Rocio reage imediatamente ao dano da construção. Em 20 de novembro de 2024, compra discos de lixa e reforça adicionalmente as barras metálicas, não se preocupando com o tratamento da própria filha. A perícia do sangue nas ligaduras e no colchão confirmaram. O ferimento revelou-se grave, e sua ignorância pelos pais levou ao desfecho fatal. Diego Medina proibia chamar os médicos, temendo que isto atraísse a atenção da polícia e pudesse custar-lhe o emprego e a reputação pessoal. Os pais sabiam sobre a gravidade do estado de Valentina, mas conscientemente decidiram não intervir, tentando esconder o problema por si mesmos. Finalmente, na noite de 2 de fevereiro de 2025 aconteceu o que tanto temiam. Valentina morreu.
Os pais não tentaram salvá-la nem nos últimos minutos. Pelo contrário, decidiram esperar, esconder os rastros e só cerca de 40 minutos após a morte, fizeram a chamada aos serviços de emergência, fingindo que aconteceu um acidente. Durante o processo judicial foram apresentadas todas as provas necessárias: tickets de materiais de construção e discos, depoimentos de testemunhas sobre a solda e trabalhos noturnos, resultados da análise do sangue e ligaduras, o diário de Valentina e o ventilador funcionando de noite para mascarar os sons. A cadeia de fatos construiu-se clara e sem interrupções, sem quaisquer dúvidas sobre sua veracidade. Também foi apresentado o rascunho do pedido de demissão de Diego Medina encontrado na cesta de lixo da casa, com data de 1 de fevereiro de 2025. Isto confirmou que Medina tinha um plano de abandonar Buenos Aires e mudar-se para Córdoba, tentando desta forma esconder-se e começar uma nova vida. Chega o momento do anúncio da sentença. O juiz, com voz firme, lê a decisão do tribunal. Rocio Álvares é condenada a 27 anos de privação de liberdade, Diego Medina a 24 anos. Ao ouvir o veredicto, Rocio inesperadamente levanta-se e grita emocionalmente: injusticia. Medina, ao mesmo tempo, permanece calado, baixando a cabeça e não levantando o olhar. Silêncio pesado na sala do tribunal. A sentença é anunciada definitivamente. As portas do elevador do tribunal fecham-se lentamente, deixando para trás o ruído e gritos dos repórteres. No silêncio do gabinete, o investigador cuidadosamente dobra os papéis do caso e faz a última anotação. A intenção de assassinato não está provada univocamente. E nisto permanece o último fio tênue de incerteza que a investigação não conseguiu fechar completamente.